Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. É uma pergunta muito importante, muito edificante, e ela se trata justamente da causa pela qual nós temos que negar a nós mesmos, renunciar até mesmo os nossos direitos, como fez Moisés e tantos outros aí. Você lendo Hebreus capítulo 11, você vai encontrar esse capítulo aí chamado A Galeria dos Heróis da Fé. Essa pergunta é sobre os últimos adventos, incluindo as bodas do Cordeiro, o milênio, antes disso o arrebatamento. Olha, eu não sou autoridade para falar sobre estas coisas. Há gente que sabe falar muito melhor do que eu. Agora, a coisa é muito simples, dentro da parte que é simples, porque o essencial é alcançado por todos. Esse estudo profundo, como a parousia, a escatologia, existe muita controvérsia. E às vezes há coisas que ficam fora do alcance dos simples, dos humildes. E Jesus não fez isto. O certo é que Jesus não fez isto. Tanto que ele disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Agora, nenhum verdadeiro pregador pode defender a ignorância, mas ele tem que, como Jesus Cristo, falar, explicar a nível dos ignorantes. Os ignorantes são aqueles que ignoram uma coisa, ignoram a gramática, ignoram uma lei, uma coisa assim. Então, nada mal dizer ignorante. Eu sou o ignorante acerca de medicina e de tantas outras coisas. Mas, e às vezes até no próprio entendimento mesmo, no dia a dia, não é? A coisa é simples e humilde. Sempre foi. Começando lá da manjedoura. Aliás, começando lá do Éden.
Foi o cordeirinho que Abel ofereceu e coisa assim. Portanto, ninguém pode ficar como que escusado. Bom, eu sou ignorante acerca disso e eu, sendo ignorante, eu não vou responder por isto. Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Mas é como disse aquele presidente do México, então presidente do México, me esqueço o nome dele, que recebeu o profeta desta era com o arcebispo da cidade do México. E naquele vai e vem, profeta vir no México e fazer uma grande campanha lá nas arenas, o arcebispo teve a infelicidade de dizer para o presidente: senhor presidente, quem vai ouvir esse homem é só gente ignorante. Então o presidente respondeu para ele: mas senhor arcebispo, os senhores têm esta gente há 500 anos nas mãos. E como é que essa gente ainda é ignorante? Por que vocês não esclareceram esta gente? Agora, isso foi tudo, foi suficiente. Eu estou dando apenas um exemplo. Nós temos de aproveitar todos os meios para distribuirmos aquilo que temos confiança. João disse: nós estamos no que é verdadeiro. João resumiu a coisa assim: estamos no que é verdadeiro. Agora, todos eles foram homens que não passaram por esses canais tão difíceis que o mundo de hoje exige. Você que pergunta sobre bodas do Cordeiro, bom, bodas é casamento, é matrimônio. E a Bíblia toma as coisas naturais para falar das espirituais. Nos finalmente mesmo, Jesus Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. Ele é a cabeça, como marido, e ela é seu corpo. Por isso ele se entregou a si mesmo por ela. Efésios capítulo 5, a partir do verso 23, você vai encontrar aí a conduta do casal, do marido e mulher, e Paulo dizendo assim: eu digo isso a respeito de Cristo e da igreja, esse mistério, tomando o natural para falar do espiritual. Ela é esposa hoje potencialmente, pela palavra, mas na verdade ela é noiva. Ela é noiva do Cordeiro. Ela está se preparando para aquelas grandes bodas. Quando é que isso vai acontecer? É lógico que é após o arrebatamento. O mundo não deixa, é como aquele pai ignorante, que antigamente, aliás, no tempo que o casamento durava mais até, não é? Mas excediam também, não deixavam dois que se amavam se casarem simplesmente por uma disparidade de nível financeiro, uma coisa assim, e às vezes até de cor e outras coisas, disparidades sociais. E o mundo não deixa, o mundo não quer que isso aconteça. Porque, na verdade, o mundo inconscientemente sabe que o que sustenta todo esse sistema aqui, ainda de pé, muito embora agredido como está, é a noiva do Cordeiro. Porque o Espírito Santo ainda está na terra simplesmente por causa dela. Deus ainda está na anestesia por causa dela. Deus ainda está nestas leis por causa dela. Agora, isso é a Bíblia. Isso é tão simples. José foi essa bênção lá para o Egito. E enquanto ele estava lá, ele pôde prever até o mal, as secas e tudo. E ele é um tipo de Cristo casando-se com uma gentia. Vamos para isto. Ela é a noiva, Jesus Cristo é o noivo, haverá a primeira ressurreição. Primeira ressurreição, Apocalipse 20. Bem-aventurados aqueles que participam, que têm parte na primeira ressurreição. Você deve fixar isto. Aí você vai para a primeira aos Tessalonicenses, eu não estou lendo aqui, mas é isso mesmo, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13.
Lá pelo verso 16, 17, você vai encontrar que, primeiramente, aqueles que dormiram em Cristo, que estão na sexta dimensão, serão ressuscitados. E nós seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Essa é a linguagem de São Paulo. E também, 1 Coríntios capítulo 15, você que gosta de anotar, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50, se quer ler todo o capítulo, inclusive você vai encontrar lá que semeia-se o terreno, vem logo o celestial. Paulo disse, tal o terreno, tais os terrenos, tal o celestial, tais os celestiais, porque nós seremos como o celestial que é Cristo. O terreno foi Adão, é o primeiro Adão, depois vem o segundo Adão que é Cristo, e no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Agora, esse evento não é um espetáculo público, ele está acontecendo. A vinda de Jesus tem um curso. A vinda de Jesus não compreende ele pisar na terra. É através do alarido, a mensagem que prepara para o arrebatamento, já é a vinda do Senhor. O precursor já é a vinda. Quando João Batista estava na terra, o precursado também já estava. Ele estava precursando a primeira vinda e a primeira vinda estava acontecendo. Quando o precursor chega, logo em seguida o precursado chega. Caso contrário, não tem sentido. Agora, a aparição do Senhor física é outra coisa. Ele não pisa mais na terra. Ele não vai pisar aqui para buscar a sua noiva. Ela irá ao encontro dele nos ares, como Rebeca saiu ao encontro de Isaac. Isaac, por sua vez, saiu da casa do pai ao encontro de Rebeca. Mas não foi lá na casa de Labão. Quem foi na casa de Labão foi um mensageiro buscar a Rebeca, que é um tipo da noiva. Aquele camelo representa a força, o poder, aquela besta, não é? O poder, a força do Espírito Santo que transporta a igreja nesse deserto assolador. Então, isso é muito bonito e simples. A lavadeira pode entender, o carroceiro. A gente dá esses exemplos em força de expressão. A senhora que não estudou, o senhor que não estudou. Nós temos que entender que quando estamos falando ao público, no Brasil nós estamos falando para a maior parte que não tem realmente um nível de entender nem mesmo certos vocabulários. Tem que se compreender isto. E, além disso, tem uma parte que não sabe nem ler. Mas o arrebatamento é para essa parte também. A salvação é para ele. As bodas do Cordeiro também é para ele. Ele pode ficar fora de um mundo social aqui. Ele pode sofrer até consequências, como sofre por não ter estudado aqui. Mas lá não. Lá não vai haver diferença. Lá não haverá essas limitações. Então ela irá ao encontro. Isso não é espetáculo público. O mundo continuará pregando a vinda de Cristo, o mundo religioso. Quando o rapto, o arrebatamento já se deu há muito tempo. Por quanto tempo será isto? Ora, assim que a igreja é arrebatada, a noiva, Jesus vem com ela até o capítulo 3 de Apocalipse, o final. Ele já está do lado de fora, batendo a porta. Aí ele só vem aparecer de novo no capítulo 19, montado no cavalo branco. Agora ele não vem mais para morrer, né? Ele vem como vencedor, com triunfo e os seus, não é? Então, você vai notar que dentro desse período, nós temos 3 anos e meio, que é exatamente a metade da última semana das 70 semanas de Daniel e de seu povo, que são os judeus, porque durante esse período de 3 anos e meio das bodas do Cordeiro, Deus está tratando com os judeus, não trata mais com os gentios, mas sim com os judeus.
Através de quê? Através das duas testemunhas de Apocalipse 11. Alguém diz que é Enoque e Moisés e confunde. Não, é Moisés e Elias. Isso vai ser por 3 anos e meio. Você pode ler Apocalipse capítulo 11, no verso 2, você vai ver. E deixa o átrio que está fora do templo e não o começas, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Dentro do calendário judaico, isso significa exatamente 3 anos e meio. Agora, quem são eles? Sem dúvida, o verso 6 de Apocalipse 11 diz: estes têm poder para fechar o céu para que não chova. Quem foi que fez isso? Qualquer crente, qualquer evangélico levanta a mão dizendo: eu sei quem foi. Foi Elias, que orou e não choveu por 3 anos e meio. Bom, então veja, estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Exatamente o que aconteceu com Elias aqui. Agora vamos para o restante do versículo. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Quem foi esse que converteu as águas em sangue? Não foi Enoque. Enoque é um tipo da noiva, foi arrebatado antes da grande tribulação, antes do dilúvio. Tem nada a ver com Elias e Moisés. Agora, no verso 7, o tempo não dá, você faz o seguinte: lê Apocalipse capítulo 11 dentro dessa língua. Não tem como discutir, não tem que ser doutor em parousia e escatologia para entender que isso aí é Moisés e Elias. Quem fez chover e deu uma seca de 3 anos e meio aqui na terra foi Elias. Quem converteu as águas em sangue foi Moisés. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, consequentemente a graça. Agora, o importante de tudo é nós lembrarmos daquilo, que para estar nessas bodas do Cordeiro, para estar nesta cidade, é necessário que nós tenhamos, antes de tudo, os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Não é apenas no livro da vida, mas sim no livro da vida do Cordeiro. E quem é que entra lá? É fácil. A Bíblia diz: é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, é aquele que não difama, é aquele que não pratica injustiça, porque o linho fino simboliza a justiça dos santos. E no verso 27 de Apocalipse, capítulo 21, o último versículo do capítulo 21, está escrito: e não entrará nela, naquela cidade, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, meus irmãos, uma característica perfeita, correta, desses eleitos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, é crer na mensagem do dia. Creu na mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Martim Lutero, de João Wesley e de Branham, que é Elias. Não tem dúvida. Isso não tem como discutir. Todo mundo que estudou sabe, conhece as 7 eras da igreja. E cada mensageiro foi rejeitado ou foi recebido. E Jesus diz: quem recebe a vós, a mim me recebe. Quem rejeita a vós, a mim me rejeita. O nosso tempo não permite mais. O Senhor te abençoe. Você sabe, pela fé, você estará nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.